Quem foi o pior presidente da República da história? Os americanos têm uma lista dessas. É um ranking construído voto a voto, do qual participam cientistas políticos e historiadores. Cada um faz uma lista e a média é anunciada. A gente não tem, mas dá para arriscar. Primeiro, é preciso estabelecer critérios, e para estabelecer critérios, precisamos dizer o que nós consideramos fundamental na missão de um chefe de executivo. Gestão da economia, por exemplo, é importante. Emílio Garrastazu Médici estava no comando quando o Brasil viveu o maior crescimento de PIB da história. Não houve mérito dele, quer dizer, quase não houve. Foi um movimento de crescimento que veio do governo anterior, que foi internacional e no Brasil foi tão mal gerido e teve tanta corrupção no meio desse processo que nos anos seguintes a economia desmoronou. Mas criou uma cortina de fumaça, uma impressão de que o país ia bem. Não foi a única vez que alguma coisa bem parecida aconteceu. Indicadores econômicos enganam, em geral. Muito da economia é um misto de responsabilidade de ações do governo anterior, do aquecimento do comércio internacional e, claro, de ações do próprio presidente. Então vamos deixar a economia de lado como critério. Nessa, um aspecto pouco lembrado se mostrou fundamental na história do Brasil. É o compromisso com a construção de um futuro de estabilidade, o de preservação da liberdade, dos direitos individuais de cada cidadão. Nós estamos falando daquilo que serve de base a toda a democracia liberal do planeta. Para isso, é preciso de um governo com foco, organizado, que apresente objetivos claros. Portanto, nós estamos falando de presidentes que construam a democracia. Ou seja, que presidentes ajudaram a construir um Brasil melhor para todos os brasileiros? Que presidentes tiveram respeito à vida, à integridade, à dignidade, às liberdades todas tão fundamentais para que cada brasileiro pudesse atingir o seu ideal, o seu melhor? Porque num país estável, onde todos estejam tranquilos, onde dúvidas sobre o futuro raramente existam, num país assim, os ciclos econômicos para baixo afetam poucos e os para cima puxam muito. E aí? Quem são os 5 piores presidentes da história? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e este é o Ponto de Partida. Número 5. Emílio Garrastazu Médici. Se existe um protótipo de ditador no período militar, este é o general Médici. Não foi ele que fechou o regime. O AI-5 veio no governo Costa e Silva, mas foi Médici quem mergulhou mais fundo. Era um ilusionista. Naquele tempo, o governo pôs dinheiro pesado na indústria, siderurgia, petroquímica, construção naval, encheu a bola ou a bolsa das empresas estatais. Isso num tempo em que o mundo vivia seu último suspiro de crescimento pós-Segunda Guerra. O crescimento econômico artificial brasileiro explodiu logo depois. Mas enquanto durou, Médici investiu em propaganda como nunca. Brasil, ame-o ou deixe-o. Sabe aqueles ditadores de caricatura que põem um dinheiro pesado em propaganda para inventar uma realidade paralela? Médici foi isso. Pra frente, Brasil, que desperta nostalgia até hoje em gente que acha que sair matando, que sair torturando, tá tudo bem, enquanto se vende uma realidade alternativa na tela da TV. E como foi corrupto o seu governo? Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, o acordo da usina de Angra. Vendeu-se um país sustentável enquanto a polícia secreta prendia gente na surdina da noite, escondia cadáveres nas estruturas de concreto das obras. Foi o ponto mais baixo da ditadura militar. Número 4. Jânio da Silva Quadros. Jânio é pior do que Médici. Médici não construiu nada sozinho, ele deu sequência ao rumo que a ditadura já estava tomando. Jânio não. É uma responsabilidade ser candidato à presidência, sabe? Você tem de ter um projeto, não apenas um discurso. Que país você imagina? Que estrutura você quer criar para que os anos após você
possam ser construídos. Jânio tinha um discurso anticorrupção e só. Chegou ao governo, não tinha projeto, não tinha ideias. Tinha era vontade de brigar com todo mundo e ficar no poder para sempre. Um impulsivo que renunciou no repente, sabendo que já havia uma crise de confiança instaurada entre militares e o seu vice João Goulart. Ele achou que a coisa ia desandar a ponto de terminar com ele reposto no governo para sempre. Nada. Disparou uma crise que terminou em ditadura. Um presidente que provoca uma crise política desse tamanho, que cria propositalmente a instabilidade no país em troca de poder, é um presidente irresponsável pacas. Terrível. Número 3. Arthur da Silva Bernardes. E o que é que a gente fala de um presidente que dá ordem de bombardear a segunda maior metrópole do país? Foi o que Arthur Bernardes fez em 1924 em São Paulo. Bombardear mesmo, tá? Mandou tanques de guerra, mandou canhões dispararem. Matou gente que não acaba mais. O que falamos de um presidente que intervém militarmente nos estados cujos governadores são seus desafetos políticos? Que provoca uma guerra civil, como ele fez no Rio Grande do Sul, para ver se derruba seu maior adversário político? Que mantém durante todo o seu mandato o país em estado de sítio e, portanto, com as liberdades suspensas? Esse foi Arthur Bernardes, um dos mais autoritários dentre todos os presidentes jamais eleitos na história do Brasil. Número 2. Floriano Vieira Peixoto. Quer pensar um autocrata? Pense em Floriano Peixoto. Entrou no governo da seguinte forma: pôs um encouraçado na Baía de Guanabara, apontou os canhões e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se o presidente Deodoro da Fonseca não renunciasse. Vocês acham que conhecem um vice-presidente traíra? Olha, não sabem do quanto a metade. Saiu demitindo governadores que não lhe fossem leais. Na época ele podia. Assumiu o governo porque acusava Deodoro de ser um golpista que governava sob estado de sítio. E era verdade, pois Floriano assumiu num golpe e logo decretou estado de sítio. Queria armar o exército para enfrentar as inúmeras revoltas que estouravam no país. Puxou para a justiça militar o julgamento de todos os envolvidos em revoltas. Isso abriu espaço para uma derrama de sangue como poucas vezes se fez no Brasil. Isso inclui a ordem de fuzilamento de 185 pessoas, incluindo o marechal. Era um cargo que existia no Brasil, como se fosse acima do general de exército, como se fosse um general 5 estrelas. Essas pessoas foram fuziladas sem qualquer julgamento. Ainda por cima mudou o nome da cidade perto da qual isso aconteceu em sua homenagem. É uma capital de estado. Nenhum governo foi tão violento e autoritário sem o mínimo cuidado de ao menos ter a aparência de alguma legalidade. 9 entre 10 historiadores consideram Floriano Peixoto o pior presidente da história. Mas isso pode mudar. Número 1. Jair Messias Bolsonaro. Eu sei, pode parecer um truque retórico, pode parecer uma hipérbole, afinal a gente sempre acha que o presidente atual é o pior da história. Mas Jair Bolsonaro é ímpar na história do Brasil. Como Jânio Quadros, é alguém que se alimenta de crises. Ele inventa crises, e a toda hora, porque não consegue viver sem crise. É também, como Jânio, um presidente que chegou ao poder numa retórica anticorrupção, mas chegando, não tinha projeto algum. Diz aí, qual o plano de Bolsonaro para a educação? Não tem. Para a saúde? Nenhum. Para a justiça falava em combate ao crime organizado. Vamos falar de milícias? Pois é, nada aconteceu. Falava em privatizações e reformas na economia. Veio só da Previdência, que já tinha sido encaminhada no governo Temer. Ele não pode intervir nos estados como os presidentes da Primeira República, como Floriano ou Arthur Bernardes, mas trata os governadores como se ele fosse um presidente da República Velha.
como se ele esperasse obediência ou que alguém lhe devesse essa obediência. Bolsonaro adoraria ser Médici. Esse é o Brasil ideal, adoraria reviver aquele pra frente Brasil. Mas Médici tinha um milagre econômico como arma para convencer a todos de que tudo estava bem. Bolsonaro não tem nada para mostrar. E cá entre nós, Médici jamais falaria de nacionalismo, de patriotismo com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Se é uma característica dos 4 piores presidentes aqui, é o de serem líderes que constroem a briga, trabalham para que o país se divida. Mas é a crise do coronavírus que faz Bolsonaro chegar ao topo dessa lista. Presidente incapaz de empatia conforme milhares de brasileiros morrem, isso nunca se viu. Presidente que não presta homenagem aos grandes artistas que se vão, nem na ditadura. Uma crise gravíssima em curso e o presidente não tem nenhum plano? Não é ter um plano ruim, é não pedir a ninguém que prepare um plano. Bolsonaro, por exemplo, quer que a economia abra, tudo bem. Quais são os passos? 0. Com o passar dos anos isso vai ficar claro. Mas nunca alguém tão despreparado para o cargo chegou à presidência da República. Nunca alguém tão ideologicamente radical chegou lá. Calhou de ser justamente num período histórico que precisamos de uma pessoa metódica, organizada, que é justamente a fama que os militares têm. O que nos oferecem é o caos temperado com falta de empatia. Esse fim de semana, os poderes legislativo e judiciário mandaram pôr suas bandeiras a meio pau em luto pelos mais de 10 mil brasileiros mortos. É o básico. O pior presidente da história não está nem aí. O que ele diz é que nós, brasileiros, somos neuróticos.